Opa, Sô, bom demais? Com a gente tá tudo certo, né, Lucão? Graças a Deus. Você me falou também. Vamos falar hoje sobre a 7ª e 8ª rodada do Brasileirão. Atlético ganhou as duas, o América com uma vitória, perdeu fora. O Cruzeiro com um empate, né? Foi agora contra o CRB. Tá feia a coisa. Feia a coisa. Vamos comentar então um pouquinho sobre essas duas rodadas, né? Então, para começar, soltar o famoso pagode. O famoso. Solta aí então. Já para começar, vamos falar do Alviverde. O América ganhou do time do CSA em casa por 2-1. A partida que, mais uma vez, o time do Coelho foi superior. Perdeu para o Sampaio Corrêa, que o time jogou melhor que o adversário, mas caiu naquele mesmo erro do início do campeonato, que jogava bem, mas não ganhava, né? E contra essa partida do CSA especificamente, o que você tem para dizer para a gente? Novamente, a gente tem que destacar o João Paulo, né? A gente falou muito da participação defensiva dele nos últimos jogos, mas Sim. Os dois gols contra o CSA saíram dos pés dele. O primeiro num lançamento, que o zagueiro do CSA tenta cortar e faz aquela atrapalhada ali. Eu fico com dó quando o cara faz demais. gol. Ele ficou triste demais. Fico com dó, bicho. Vontade de abraçar. E no segundo gol, uma bola parada que o João Paulo cobra e depois de um bate-rebate, sobra pro Messias ali estufar a rede. Depois do CSA ter empatado o jogo, né? Um pimpão, né? E por falar em Messias, a dupla de zaga do América tá dando o que falar, né? Muito segura. Bauerman, inclusive, fez gol contra o Cruzeiro, Messias agora. Então, além de dar o suporte lá atrás, que é muito bem feito, Sim. Lá na frente também tá gostando de fazer golzinho o time do América, os dois Sim. zagueiros do América, né? E os dois gols sofridos, tanto contra o CSA quanto do Sampaio, foram erros de posicionamento, né? Não foram falhas grotescas ali da zaga, são coisas que podem perfeitamente ser corrigidas pelo Lisca. E eu acho válido destacar também o trabalho que o Lisca vem fazendo no América. Mesmo com a derrota para o Sampaio, o América sempre é superior nos jogos, tem mais posse, finaliza mais. Então tá bem interessante ver esse trabalho que o Lisca tá desenvolvendo aí no Coelho. E é muito nítido essa tática que o próprio Lisca falou que é inspirado ali no Liverpool, né? Geralmente não são os atacantes que não fazem a pressão lá na frente. Quando, por exemplo, os zagueiros adversários estão com a bola, é geralmente o Juninho que está ali pressionando. É surreal. Né? Surreal. É diferente, a gente não está acostumado a ver assim. E dá para ver que é dedo do Lisca, né, nessas questões. Com certeza, essa pressão que o Lisca impõe aí é muito parecido com o Klopp mesmo, né? Dois loucos, né, ali na beira do gramado. E eu acho que isso contagia muito o time, né? A gente tem visto isso no futebol mineiro em duas frentes diferentes, né? O Sampaoli no Atlético e o Lisca no América. São técnicos que buscam ali estar pilhando o time o tempo inteiro. E eu acho que isso é bem importante, principalmente para essa pressão alta. E por falar no Lisca, ele há 2 jogos mudou o time, né? Colocou o Toscano ali de titular. A torcida do América pediu, né? Ele fazia por onde, né? Vinha entrando bem nas partidas do América, mas de titular não tá fazendo bons jogos. Exatamente. Eu acho que o Toscano tá com um pouco de dificuldade ali para participar do jogo mesmo, né? Sim. Tá esquisito. Eu acho que o jogo do América acontece muito também pelas pontas ali, né? Principalmente pelo lado esquerdo com o João Paulo, Mateuzinho, Ale, e acaba que isso prejudica ali o jogo por dentro, né? Eu acho que o Toscano tem participado pouco e vamos ver, né? Outra pessoa que agora a torcida do América inclusive está começando a ansiedade, que eu também gosto demais, você também gosta muito, é o famoso Guibunda, né? O Guilherme joga muita bola, ele apareceu nessas 2 últimas partidas contra o CSA e contra o Sampaio, entrando ali no finalzinho, mas já dá para sentir o gostinho. Você acha que ele cava um lugar ali no time titular do América? Eu acho que sim, o Guilherme tem vaga sim nesse time titular do América, tem que ver como vai ser a questão da adaptação dele a essa intensidade que o Lisca propõe. Ele nunca se notabilizou por ser esse jogador intenso, né, de ir e voltar, ajudar na marcação, então acho que tem que observar esse encaixe aí do Guilherme. Eu acho que especificamente contra o Sampaio Corrêa não tem nenhuma atuação individual que mereça destaque. O time ao todo assim foi melhor, jogou melhor, mas eu acho que justamente por isso o time do América saiu perdendo, né? Não conseguiu nem balançar as redes, porque individualmente ninguém fez a diferença, que é o que pode ter... faltou, né? É o que faltou. Exatamente. Com certeza foi o que faltou nesse jogo do América. Então por isso a gente não tem muito o que se destacar. Foi uma derrota que, se a gente for falar de justiça no futebol, acho que um empate talvez seria um pouco mais justo, Sim. Caindo um pouco por uma vitória do América, quem sabe.
mas a questão é que o América perdeu para um time que ainda não tinha ganhado na Série B, e isso não pode ser recorrente, né, na campanha de um time que quer minimamente subir para a Série A. Então, a América, fora de casa, tem que tentar pelo menos um ponto, e times que estão lá embaixo tem que fazer um esforço para ganhar. O Cruzeiro atravessa um momento muito complicado, perdeu para o Brasil de Pelotas fora de casa e teve uma noite trágica contra o CRB, sofreu um empate ali nos minutos finais. Léo Gamalho que virou carrasco já desse time. Carrasco, né? O Léo Gamalho, o Ibra do Nordeste, aí tá fazendo o terror realmente do Cruzeiro. Lá no Sul, eu acho que a gente pode destacar algumas coisas. Começando, eu acho que pelo ponto negativo, que é a teimosia do Anderson Moreira, em escalar o Henrique, que é aquela mesmo papo que a gente sempre vai falar, que é um jogador que não está agregando em nada para o time do Cruzeiro, né? Que ali no meio campo, na saída de bola não ajuda em nada, na marcação menos ainda, a bola não chega ali para o Moreno, aí ele vai e substitui pelo Thiago, são sempre substituições muito burocráticas, nada que vá mudar uma partida, né? Então o Anderson cada vez mais vai se complicando e bambeando no cargo, né? Sobre esse último jogo contra o CRB, o que mais me impressionou foi a liberdade que o Cruzeiro deu para o CRB tocar a bola na defesa. O Cruzeiro é um time que não pressiona alto, na verdade faz uma pressão alta sim, uma pressão alta de um jogador só. Que adianta nada, né? Nada, é só o Marcelo Moreno lá fazendo pressão no goleiro ou no cara que está com a bola, mas não adianta. Porque se um jogador só faz pressão, obviamente o outro vai ter 2, 3 linhas de passe ali livres, né? Então, eu acho que essa pressão que o Anderson quer impor está sendo muito descoordenada, muito desorganizada. O Cruzeiro dá muitos espaços para os times tocarem a bola, né? Por mais que o CRB tenha investido só em ligação direta, acho que incomoda bastante essa postura, essa passividade do time do Cruzeiro. E inclusive nessa questão que você mesmo falou da pressão lá na frente, tem também a questão da saída de bola do Cruzeiro, que é um time totalmente espaçado. Quando alguém recebe a bola, não sei, um Ayrton recebe a bola, ele não tem, o time não é compacto, ele não tem para quem sair tabelando, que seria o melhor jeito, né? E deve ser, um dos motivos, inclusive, para essa falta de criatividade do time do Cruzeiro, que não tem para quem tocar. Pouca aproximação, né? Pouca aproximação. O time tem que insistir em bola lançada, em bola forçada, e isso é inevitável. Acaba, a maioria das jogadas, não dando certo, né? Então, o time do Cruzeiro sofre com essas questões em todos os jogos, e é muito, muito nítido, e a gente não vem vendo melhoras, né, sobre essa questão. O sinal mais claro disso é que o lateral esquerdo da base chegou e assumiu a posição, né? De tanta falta de opção, tanto problema que o Cruzeiro está tendo, né? O Matheus Pereira chegou e virou o dono da lateral esquerda. Isso é bizarro, e é uma coisa que mostra a falta de desorganização também extracampo, né? O Giovani chegou a pedido do Anderson. Isso é surreal. E já está para a lista de dispensa. A gente não pode aceitar muitas essas questões. Outra coisa, Matheus Pereira, que é da base, já está carregando um fardo de ser o único lateral desse elenco. Exato. Isso já é uma pressão. Ele entrou bem, inclusive, contra o Brasil de Pelotas. Mostrou que não fez nada demais, né? Mas tem personalidade. Né? Mas mostrou que é um bom jogador, mas ele é o único da posição. E isso é terrível. Isso mostra realmente como extracampo também afeta diretamente o time dentro das 4 linhas. Eu acho que o que mais preocupa, lógico que a falta de resultado preocupa, mas a falta de evolução também preocupa bastante. O desempenho do Cruzeiro é muito ruim, o Cruzeiro continua com os mesmos problemas de criação, uma saída de bola muito ineficiente, né, que a galera chama de uma saída de bola em U, né? Vai para um ponto ali com o lateral, aí volta para o zagueiro, vai para outra ponta, então é muita falta de criatividade. O Cruzeiro está muito refém, né, de um estilo de jogo que é bola alçada na área. Inclusive assim saiu o gol hoje contra o CRB no escanteio. Né? E voltando para o jogo da 7ª rodada, lá no Sul, contra o Brasil de Pelotas, derrota para um time também que não vinha vencendo, né? Não lembro da estatística, em 30 jogos tinham ganhado 5 partidas. Né? 20 jogos, acho. O time do Cruzeiro, mais uma vez, perdeu um ponto que time que quer brigar, igual a questão do América, que time que quer brigar para subir não pode acontecer de jeito nenhum. Fez um primeiro tempo bacana, né? Nada esplendoroso, mas deu ali o que tentar uma vitória e tal, mas já chegou no segundo tempo nulo, o time já perdeu todo o controle do jogo.
O Brasil de Pelotas acabou fazendo gol e dominando o segundo tempo inteiro. Acabou que foi merecida a vitória. Daquele jogo, eu acho que também de questão individual a gente não pode destacar muita gente. Teve a estreia do Matheus Pereira, que foi bem. Teve o Maurício, que tentou muito. Mas é aquela coisa, o time do Cruzeiro é estranho, né? Um time muito passivo, um time muito calmo dentro de campo. Energia, é estranho. Né? Exatamente, falta tesão para vencer as partidas. E sem falar nas questões individuais, que continuam totalmente jogadores apagados. Arthur Caíque, Regis, enfim, essa turma toda aí que já veio com status. Regis comendo banco. Né? Comendo banco, essas pessoas que vieram com status aí de jogadores de times de Série A, enfim, não estão fazendo por onde também para jogar. Energia tá essa que está faltando, que um jogador, ao meu ver, trouxe nesse jogo contra o CRB, o Felipe Machado, volante. Uhum. Esteve bem, um cara de muita pegada, né? Intensidade, aparece ali na frente, marca muito também. E se envolveu numa fatalidade no lance do gol, né? Deu uma tijolada ali, o Ariel Cabral não conseguiu dominar e sobrou pro Léo. Às vezes acontece disso também, né? Quando a fase é ruim, até o cara que tá bem falha ali no final, é impressionante. E agora o Galo, o único time mineiro que venceu as duas rodadas. Uma vitória imponente, né, dentro de casa contra o São Paulo, do Fernando Diniz, e uma vitória por 1-0 lá no Couto Pereira, importante vencer fora de casa, né, um time que almeja coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Contra o time paulista, a gente teve aquele embate Fernando Diniz, né, e São Paulo, que são dois técnicos muito badalados, e os primeiros 25 minutos ali, o time do São Paulo realmente massacrou o Atlético dentro de casa. O que você acha ali que aconteceu com o time do Atlético para ter levado tanto susto? Assim? Foi estranho, né? O Atlético não conseguiu sair com a bola, né, direito ali, e o São Paulo teve o domínio da posse e teve o domínio das ações ofensivas também. Chegou com muita facilidade, né? Infiltrou ali pela defesa do Atlético. Foi realmente esquisito de ver aqueles primeiros 20 minutos. Ao meu ver também, a questão do Atlético não ter entrado com aqueles 4 atacantes que costumam pressionar mais os zagueiros. O Atlético entrou ali com o Johan, com o Keno e com o Sacha, né? Teoricamente ali faltaria mais alguém, que seria, sei lá, Savarino ou qualquer outro, Marquinhos ali que poderia cair pela direita. Ficou mais ou menos um buraco. Por exemplo, se o Keno caía para a direita, a ponta esquerda que geralmente ficava um buraco. Aí o Arana tinha que vir cobrir para fazer mais ou menos esse papel de ponta. O Alan vinha. E aí o Atlético acho que demorou muito a se acostumar com esse novo estilo, né, com esse estilo diferente. E aí tomou o susto, né, tomou aquele gol polêmico demais, que eu sinceramente não tenho ideia por ali, pela imagem lá que passa. Para mim não é impedimento, né? Não tava. Não tava impedimento. Difícil cravar, né? Mas não dá pra gente falar aqui, mas pela imagem ali realmente... não tava. Não tava. E poderia ter mudado a história do jogo. Exatamente, que provavelmente iria mudar, porque logo em seguida o Atlético começou a massacrar o time do São Paulo. Jair, um monstro, né, na marcação, tá jogando muita bola. Naquele jogo especificamente, fez gol, deu assistência. Ele e o Alan Franco fizeram uma boa partida, né? Para quem tinha iniciado a trajetória com o Sampaoli no banco, eu acho que agora está cada vez mais difícil para o Jair sair desse time, né? Sim. E falando sobre o Alan Franco, né, evoluindo, como o próprio Sampaoli falou nas coletivas, é um jogador que vem evoluindo, infiltra muito bem, né, naquele papel ali que o Nathan faz, né, do meio-campista infiltrar, só que o Alan Franco faz pela direita, enquanto o Nathan fazia pela esquerda. É um jogador interessante, que eu acho que tem que ser observada a evolução dele ao longo do tempo, mas parece já ser um dos queridos aí, né, do Sampaoli. É um cara que não tá saindo do time, né? Sim. Ele e o Sacha, eles têm uma coisa em comum que é até meio estranho. Os dois participam pouco do jogo. Acho que o Sacha até é bem mais efetivo do que ele. Mas são jogadores que você vê pouco o narrador falando o nome deles, mas que agregam muito. O Sacha principalmente, o Sacha com 2 toques na bola, ele clareia um jogo. O Alan Franco, igual nessa partida contra o São Paulo especificamente, fez o gol, né? 2, né? Fez 2 gols, mudou a partida, jogou muita bola. O Sacha é um jogador muito interessante,
Eu acho que é um cara que participa pouco, mas ele erra muito pouco também. Sim. Não é diferente daquele centroavante durão que quando pega na bola ali é caneludo, né? É dificuldade. O Sacha é um cara que tem qualidade com a bola no pé. E é como você falou, precisa de 1, 2 toques. Domina ali, já inverte, domina aqui, oferece apoio para o meio, oferece apoio para um ponta. Então é um cara realmente inteligente, né? Joga com a cabeça, né? Não com os pés. Sim. E agora ali, caindo um pouco mais pela ponta esquerda, a gente tem o Keno, que chegou com um certo status, né, no time do Atlético. É um jogador que no 1 contra 1 é muito interessante, todo mundo sabe, mas a característica principal dele, que a gente vê em vídeo aí lá no Palmeiras, lá na Arábia, quando ele jogava no Egito, que é o corte para dentro e o chute, tá saindo só foguete molhado. Tá faltando feijão ali, porque só foguete molhado. Batendo fraco demais na bola, né? Pecando muito na definição de jogadas. Eu acho que o Atlético tem um problema sério não só com o Keno ali, mas a galera do setor ofensivo tá pecando muito no momento da definição. Johan, Savarino, Keno. O Atlético tem conseguido resultados positivos, mesmo com esses erros. Acho que quando a coisa acertar ali, o Atlético realmente vai dar uma encorpada, né? Vai talvez vencer os jogos com mais autoridade, mas por enquanto errando bastante. E sobre continuar nessa pauta, você acha que o Marquinhos merece uma vaga titular no lugar do Keno? Pelo menos momentaneamente? Eu gosto muito do Marquinhos, Rafa. Eu gosto muito. Eu acho que é um cara que agrega muito com e sem bola. E o Marquinhos tem uma diferença pro Keno, que o Keno, quando dribla, já tenta logo ali a finalização na grande maioria das vezes e o Marquinhos está soltando a bola. Às vezes isso pode ser um fator que pode mudar ali também no terço final pro Atlético. E agora aqui pro destaque final, um jogador que eu particularmente, pode ser uma falta de conhecimento, uma baita falta de conhecimento da minha parte, mas eu não conhecia o Júnior Alonso, não tinha visto ele dentro de campo, não tinha visto ele jogar, mas achei um jogador muito interessante. Só pelas escalações do Atlético dá para ver, né? Jogou todas as partidas com o Sampaoli desde a sua chegada. E faz por onde, né? Porque dentro de campo é incrível o jogador. De desarme, saída de bola, é muito inteligente. Então, parabenizar esse achado aí da diretoria do Atlético. Quer dizer, achado pra mim, né, no caso. Porque eu acho que muita gente já conhecia ele. Então é isso aí, galera. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, o Anderson Moreira ainda é técnico do Cruzeiro. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Quem deve assumir o Cruzeiro no lugar do Anderson? Caso ele caia, né? Caso ele caia, né? Sobre o América, Guilherme Guzmão deve ser o titular do time? Claro, craque. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E para fechar sobre o Galo, vocês acham que o Atlético vai brigar pelo título brasileiro esse ano? Já dá para ver isso? O Atlético vai lutar ali até o final pelo caneco? Tem chance, né, de ser campeão? Deixa a sua opinião aí. Participe aí, galera. Nós estamos contando com vocês e sempre agradecer, né? Sempre, sempre. Muito obrigado pelo apoio. Não esquecer de deixar o like, comentar, compartilhar com tio, vó, papagaio, cachorro, colegas de classe e afins. E inscrever no canal também. Tem que inscrever, sempre esqueço isso, mas é isso, né? Muito obrigado a todos. Todo mundo fica com Deus aí, dorme bem, acorda bem. Um abraço.